capítulo E final. o Fanon nessa época? O Fanon e o Amilcar, qual que era a incidência deles entre Não, vocês? Fanon é roupia, porque Fanon é um texto que Zé Maria Nunes Pereira Conceição me deu para ler em francês. A maioria você tem chinês, mas é em francês, se vira, cara. Tem um dicionário no canto, você pode sentar ali. Agora, ver o Fanon em francês. Eu sofria que nem eu podia sofrer, eu dava aula na escola de 200 metros ali, né? Aí ia para ali na hora que podia, entre o intervalo da tarde, da manhã e da noite, que eu tinha que terminar, e ficava sofrendo ali para tentar entender Fanon. Eu juro que entendi tudo, né? Depois eu fui ver que não era nada daquilo, mas o espírito de Fanon eu peguei com Zé Maria nesse primeiro, os Peles Negras. Primeiro Peles Negras. O Zé gostava mais do Peles Negras do que dos Condenados da Terra. E depois do Condenado da Terra aí eu já peguei em espanhol, que é uma versão que o Jacques me deu, o Jacques da Pesca, eu tinha em francês e ele conseguiu uma versão em espanhol, eu copiei lá, sempre estou rapaziada. E o Fanon estava ali nesse momento, porque Fanon é outro. Fanon é aquele herói de guerra francês, mas como assim se ele era da Martinique? Mas ele era um herói de guerra na França. E a oportunidade você tem que dizer que 50 mil, talvez muito mais, 60 mil africanos morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial em território europeu. Como assim? Não eram colônias? Foram lutar com os seus mestres. E ao lutar aprenderam que era descolonização. Isso não ficava impune. Lutaram lado a lado, né, com o branco, vendo que o branco também tem medo. O branco morre, o branco briga com o branco. Então esse negócio de branco, de negro, não é bem isso. Como é isso? Então os africanos convivem, caribenhos também, colônias, colonizados, vivem isso. Fanon é um desses. E emerge da Segunda Guerra como um grande pensador, né? E aí, desse momento, ao invés de curtir eternamente esse berço esplêndido, esse espaço de poder, de saber, numa França da intelectualidade, ele rompe e enfrenta, como enfrenta a ortodoxia do Partido Comunista Francês, né? Não apenas com a teoria, com a visão teórica, como o Sartre fez magnificamente, a questão do método, um pequeno livro, né? Crítica da razão dialética do Sartre, mas eu gosto especialmente de uma parte, que sempre está mais que é a questão de método, em que o Sartre vai com tudo, não contra Marx, mas contra o marxismo praticado pela visão colonial, a visão irresponsável, a visão colonialista do Partido Comunista Francês. Fanon faz mais que isso. Fanon chuta o balde e vai lutar com os argelinos. Eu, quando falo isso, rapaz, me dá sempre uma emoção, é muito interessante, né? O cara era herói de guerra, tinha aquele salário eterno de membro da resistência francesa. Ele é um daqueles que desce da montanha para olhar o De Gaulle e dizer: esse cara agora está chegando, mas a França é nossa. Ele é dessa turma, reconhecido como maquisard de primeira linha, e ele chuta o balde e vai lutar contra o exército colonial francês na França. Olha só. Isso não é heróico, isso aí é divino. Né? Então o Fanon faz isso. Então imagina, eu estou falando isso para você aqui, né, a gente, nessa conversa legal, porque era esse o espírito da época. Esse é o Fanon. O Zé Maria me vendeu esse Fanon. E aí eu comprei esse Fanon inteiramente, ao meu jeito também, né? E era isso que estava nos nossos debates com essa esquerda brasileira que voltava do exílio nos anos 80, início dos anos 80. Eu só tinha mesmo que ouvir a gente que tinha um diálogo, era por exemplo, um Neiva Moreira. Você conhece? Os Cadernos do Terceiro Mundo. Beatriz Bício era, na época, a jovem companheira de Neiva Moreira. Neiva Moreira era um deputado maranhense que ficou à esquerda. Ele vai para o exílio junto com o Brizola, tem uma história, né? Com o Brizola no trabalhismo. E lá, como jornalista, ele acaba criando essa revista Cadernos do Terceiro Mundo. A Beatriz Bício era a grande companheira dele, era
era uruguaia, muito jovem, quando se junta a ele nessa empreitada, e eles publicam os cadernos do terceiro mundo. Cara, era fantástico. Eles entrevistam mal. Beatriz Bisso entrevistou Agostinho Neto antes de morrer, entrevistou Machel, entrevistou Ho Chi Minh no Vietnã, uma garota, uma menina. Enfim, é um pessoal que está no mundo, mas com uma visão dissidente. Ele publica os cadernos do terceiro mundo no México. E é isso que chega aqui em 81, 82, 83. Estou dizendo isso para mim, enquanto alguém da universidade, que está com acesso, né, que já passou bastante tempo preocupado com isso, debruçado sobre isso, como isso daí corre ao largo. Corre ao largo. Isso porque eu sou ainda um interessado no assunto. Né? Olha exatamente, só. Né? Quer dizer, eu já ouvi aqui, acolá, vou lembrando, agora que estou mais por dentro, já estou. Mas você vê que realmente há uma estrutura que deixa essa coisa tão importante, tão fundamental, né? Que é uma visão, essa sim, talvez, não sei se universalista, mas que estava ligado com o que estava acontecendo no mundo e tentando produzir a partir disso. Exatamente. Tentando ver essa coisa de terceiro mundo. Não está aí colocado para que todos tenham acesso, né? Que você tem que garimpar para conseguir ter acesso a isso. Nos cadernos do terceiro mundo, a gente tinha espaço. E aí, se não para publicar, nunca publiquei nada lá, mas tinha um diálogo. Por exemplo, a gente chama a Beatriz Bisso, o próprio Neiva Moreira, ele não foi, mas ela foi, para fazer uma palestra no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, 1980, 81, 82, 83. O Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, no centro Rinalap, no lugar, e aí era sexta-feira à noite, a militância negra, que naquele momento era pujante, né? E muitos não negros, felizmente, né? Infelizmente, menos do que precisava, mas muitos brancos, né? Não negros, que não se viam como negros, mas vinham, chegavam junto. E aí, por exemplo, Beatriz vai correndo lá, precisamos estar lá. Hoje ela é professora da UFRJ, qual que é o nível, vamos vindo mais para cá ainda, pensando nos estudos pós-coloniais e agora nisso que é um interesse comum que a gente tem, que eu acho que é um pouco que a gente está abordando, mas tentando dar mais visibilidade justamente nesse programa, que é a questão da colonialidade, dos estudos aqui da América Latina, tal, a partir dessa categoria da colonialidade. Como que essa conversa vai se debater no seu caminho e como no pensamento de maneira geral, com a questão dos pós-coloniais e como que isso agora, atualmente, você vê como um desdobramento nessa questão hoje dos estudos da colonialidade? Olha, eu fico pensando que, no caso, o que você me falou, de que o Quijano diz que não pode ser mais uma caixa, né? Ficar segregado e ser os pós-coloniais na América Latina, e aí continua a hegemonia e a enunciação a ser os de fala inglesa, dos de fala francesa, os pós-coloniais, clássicos já, né? Olha só, a gente já está falando em classicismo de 30, 40 anos que eles estão produzindo. Mas, e aí hoje os descoloniais seriam os pós-coloniais. Vale isso para o medo, a preocupação, a atenção que se tem que ter no Brasil em relação ao que emerge do movimento negro, em parte do movimento indígena. Não sei se do movimento de mulheres. Eu precisava ouvir mulheres falarem sobre isso, pessoal que trabalha com gênero. Mas da parte do movimento negro, do movimento indígena, com certeza foi invisibilizado. É sério isso. Porque não há referências. Eu, quando vou discutir essas questões a partir de Mas 90, mesmo nos estudos pós-coloniais? Mesmo nos estudos pós-coloniais, isso me chega, os pós-coloniais me chegam por Paul Gilroy, por Stuart Hall, por Ron de Barba, por Eduardo Said. Isso não me chega. Sou eu que faço arbitrariamente, e depois todo mundo estava bom. A ponte entre Fanon e Gilroy, Fanon e Said, Richard Wright e Said. Porque isso não havia, pelo menos que seja do meu conhecimento, praticamente, eu não conheço nada. Pode ser que alguém digitave alguma coisa, fora o Fanon publicado pela editora Civilização Brasileira em 66 ou 68, olha só, Fanon publicado pelo Enio Silveira. Mas eu fiz amizade com um cara fantástico, que era assim, uma espécie de
o homem que sabe das amantes da amante do N. Silveira, né? É o cara que dirigia para ele, amigo dele. Uma amizade que nós fizemos, o cara me levou um amarrado de livros e disse, esses aqui, por exemplo, aí mostrou o Fanon, me deu 3 Condenados da Terra. Tem de montão lá, se você quiser, você passa lá para trazer mais, nunca vi. Quer dizer, mas isso você está falando antes dos estudos pós-coloniais, eu estou falando, né? isso. Quer dizer, quando começam os estudos pós-coloniais, isso também não existe. Essa intelectualidade brasileira não assimilou. Olha, é o mais grave. Paulo Freire, podemos botar assim, se não houver controvérsias, é ótimo. Paulo Freire é educação com prática de liberdade, pedagogia do oprimido. É com isso que ele cai no mundo e se torna um pensador, dos grandes pensadores do século XX. Paulo Freire discute com o Fanon, rapaz. No Pedagogia do Oprimido está lá, Paulo Freire. Todo mundo leu Paulo Freire, ou não? Quem leu Paulo Freire viu que ele discute com o Fanon e ele tem Fanon em alta circunstância. Toda uma parte longa da parte final, que é quando ele pega firme, né? No Pedagogia do Oprimido, ele está discutindo. Fanon está ali junto com ele está vendo, enxergando vários desses grandes intelectuais dissidentes, africanos, caribenhos, da dissidência e não do cânone das ciências sociais. Quando é que você vai ter um curso sobre Fanon no Brasil? Eu quero ver, tem um menino que está garimpando isso, vamos encontrar quem faz os primeiros cursos sobre Fanon, se não Zé Maria no Afroasiático, nos anos 70, depois só nos anos 90. Então, é invisibilização. Senta em cima, boa parte é porque não quer perder esse, sabe qual é? A colonialidade do saber cai bem, porque lhe rende o prestígio acadêmico, lhe rende a eternização das referências, porque são os convites para o exterior. É uma elite crioula que não se vê como tal. Aí nós estamos concordando sobre o Mariátegui, né? Ele sabe que é um crioulo. Há uma intelectualidade na América Latina, desde os anos 30, 40, que sabe que é crioula. No Brasil, fora o Darcy, é mais rarefeito isso, você né? não vai encontrar. É interessante que é uma característica. É muito mais forte a presença. Muito mais forte, né? Não, europeu é forte em todo lugar, né? Mas Toda aqui América. parece que a gente tem uma característica mais. Isso é uma. Será que é porque indígenas em toda a América Latina, povos indígenas que são rechaçados e amontanhados, são mantidos nas montanhas, nos lagos, nas áreas, né? Fora das grandes cidades, das capitais. No Brasil, não. No Brasil, você tem uma negrada que tomou conta do espaço nas grandes cidades. Há uma migração do Nordeste, né? Do Norte e Nordeste para São Paulo e Rio, que são os pau de arara que tomam conta. E há uma migração das zonas rurais para as zonas urbanas. O Brasil vira de ponta cabeça, rapaz, entre 30 e 70, 60. Na década de 30 era 30% rural e 70% urbano. Né? Em 70 já é o contrário. 70% é urbanos, 30%. Eu só vejo um teórico hoje, que é o Gessé Souza, é o único cara que fala isso, que entendeu que isso é uma mudança total. Em qualquer perspectiva de interpretação, de formação da sociedade, cultural, das perspectivas de transformação da sociedade, mas isso não bate no pensamento social a partir dos anos 80. Isso e ainda do momento, isso é contido, é um esforço de contenção físico. Eu lembro de 1983, 84, por aí, tem um camarada do Clube da Criação, criaram o Clube da Criação, são publicitários, pessoas de comunicação de esquerda. Vou acabar esquecendo o nome do cara. Esqueci o nome dele. Ele é o presidente do Clube da Criação e ele tenta incorporar essa discussão. Ele está conosco, nós fizemos um evento na ABI, olha só, né, o templo da esquerda naquela época, luta contra o apartheid.
trouxemos o grande ícone da África do Sul na prisão de Mandela, era o bispo Tutu, Desmond Tutu. Ele vem e Abdias o recebe com toda a pompa, na ABI, é uma coisa grande. Olha, você não tem uma vírgula nos jornais, um comentário na esquerda brasileira. O comentário que vem é: vocês vão acabar dividindo a luta? Como assim? Vocês fazem uma coisa dos negros, não pode, mas vocês não foram lá, não enxergaram, não viram que há realmente uma coisa dos negros. Não, mas não pode ser assim. Subliminarmente tinha que trazer um branco também. Mesmo que não haja um protagonismo branco, não há protagonismo branco na luta contra o apartheid. O que eu gosto muito, eu uso ele no texto. Meu Deus, é um branco, Partido Comunista, escreve um bom texto sobre a luta, sobre a revolução, sobre o ANC na África do Sul, e é um cara fantástico, né? Joe Slovo. E esse cara e ele mesmo diz: não, é um erro hoje tentar hegemonizar qualquer coisa no Partido Comunista, e o Partido Comunista Sul-Africano tem que ter medo. Tem que ser. Como? Nós estamos vendo 20% da população. Como assim? Tem que ter. Mas no Brasil, essa elite colonizada, que não se vê como crioulo, para algumas coisas se vê. O samba é bom, desliza. É o freirianíssimo. Vai deslizando. Desliza no freirianismo. Darcy foi um pouco nessa, mas Darcy tinha moral, né? Tinha tutano, né? E segura mais com Brizola, segura mais com negros, e me parece que supera um pouco.